Hoje nós gostaríamos de fazer bem diferente. Vai ter duas leituras bíblicas, né? Nós vamos ter uma leitura que enfatiza o nosso tema, que é em 1 Coríntios, capítulo de número 9. E mais para frente a gente vai citar um texto onde a gente vai trazer a nossa meditação. Deu certo o outro slide? Deu, né? Tá bom. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo do 15 em diante. E aí nós temos uma leitura que dá ênfase ao nosso trabalho e das nossas mensagens, tá bom? Então é um privilégio poder servir ao Senhor no ministério. E eu tenho a honra de estar aqui também, o Manuel Batista, né? Ele foi o primeiro pastor da Igreja Batista de Campo Redondo, né? Primeiro pastor lá, depois que fundou a igreja junto com Benjamin, né? Está lá registrado nas atas, né? da nossa igreja. Eu cheguei depois, né? Sou bem mais jovem, mas já um pouco sem cabelo. Ele tem cabelo ainda, né? Incrível isso, né? Muito bem, vamos a essa leitura do versículo 15. Se os irmãos quiserem ficar de pé, por favor. E nós iremos ler o 1 Coríntios capítulo 9. E nós iremos começar do versículo 14, que fica bem melhor. Diz: assim ordeno também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma destas coisas. Não escrevo isto assim se faça comigo, para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém anulasse essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade do dispenseiro que me está confiado. Nesse caso, qual o meu galardão? Se evangelizando proponho de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me é dado, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Que Deus aplique assim a sua bendita palavra em nossos corações. Muito bem, então o nosso tema está aí no nosso slide, mostrando que a palavra de Deus, ela traz essa obrigação. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado pela tua palavra, e nos ajuda nessa noite, por trás da cruz do Senhor Jesus, a trazer uma mensagem que possa ajudar o coração de cada um de teus servos aqui presente. No nome de Jesus, somos gratos. Amém. Muito bem, podeis ficar sentados. E nós temos essa passagem nas Escrituras e essa temática, quando o pastor Paulo, ele disse: você está livre. É um privilégio, sabe? Você ser convidado para pregar numa igreja e o pastor dizer: você está livre para escolher o tema e as mensagens. Mas eu achei muito bom realmente isso, e a gente pôde pensar nessa situação da obrigação, certo? Podemos ver o próximo, e sempre que eu vou fazer assim vai passar para o próximo, tá bom? Hoje a população mundial, irmãos, ela ultrapassa 7,3 bilhões de pessoas, né? Habitantes no mundo inteiro, e um terço dessas pessoas eles estão em 3 países apenas: na China, com mais de 1 bilhão e 300 milhões, a Índia com mais de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, e a Indonésia com aproximadamente 800 milhões de habitantes. É muita gente em pouca terra, né? E sabe, o restante do povo estão espalhados ao redor do continente europeu, Ásia e Oceania, também nas Américas. E podemos notar que em todo o mundo se fala mais de 6.528 idiomas, milhares de dialetos, 246 países
existentes, somente 193 reconhecidos aí pela ONU, e principalmente existem ainda as tribos, milhares de tribos indígenas, né, ao redor do mundo. Conta que mais de 626 tribos apenas no Guiné-Bissau, né, existe tribos diferentes, com idiomas diferentes. Nas ilhas do Pacífico, mais de 500, e na África, mais de 350, e na América do Sul, mais de 300, e ainda na Austrália, entre os aborígenes, tem mais de 100 tribos, na Índia e na China, Filipinas. Ao todo, são mais de 2.000 tribos ao redor do mundo, e esses povos tribais ainda estão esperando o Evangelho. Quando nós lemos lá no capítulo 42 do livro de Isaías, que fala sobre o servo sofredor, a palavra de Deus diz que os povos das ilhas aguardam a sua doutrina, e a doutrina é a palavra de Deus. Existe, por natureza, uma sede de Deus entre os homens, espalhado pelo mundo inteiro. Há uma expectativa nos homens. E olhando assim esses dados que nós apresentamos aqui, nós podemos dizer que é algo preocupante, né? Algo preocupante. O povo de Deus precisa fazer uma coisa no século 21, precisam acordar, né, para fazer a obra missionária. Por isso que o apóstolo Paulo disse que pesa sobre mim esta obrigação, e ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. O texto lá de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois pesa sobre mim esta obrigação. E ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. A obrigação é nossa, Igreja do Senhor, é uma obrigação nossa. Pode passar o próximo. E aqui nós encontramos que, quando trata-se da população mundial, nós encontramos entre os países ricos e pobres, outros assim, tratando do cenário religioso. O mundo hoje ele tem 7 grandes segmentos religiosos. Catolicismo romano, né, que é muito forte em quase todos os países do mundo. Nós temos os católicos ortodoxos, que são oriundos da Grécia e se espalha assim a parte ali da Rússia, aqueles países lá que estão em guerra, da Moldávia e também a própria Ucrânia. Nós temos ainda o hinduísmo e budismo, que são, podemos dizer, algo quase idêntico um ao outro, né, na sua semelhança de pensamento. E encontramos o judaísmo, que ainda é crescente, o islamismo e também os espíritas em diversos partidos, né, classes e partidos, também o protestantismo em diversas igrejas e também as seitas heréticas que existem. Isso é considerado religião. Olhando para tudo isso, nós podemos pensar que a situação que o mundo se encontra hoje, nós como crentes devemos se preocupar. O nosso dever, temos mais força, mais coragem para levarmos o Evangelho do Deus vivo, para evangelizarmos. E encontramos aqui um mundo sem o conhecimento de Deus. O mundo sem o conhecimento de Deus. Imagina as pessoas ao nosso redor, eles creem em todas as coisas, superstição e muito mais, menos a sua crença em Deus. Eu costumo dizer que, ultimamente, aqui no Brasil, nós precisamos fazer o que está sendo feito na Europa: evangelizar os que se diz crentes, né? Os partidos, diversos partidos que são religiosos, de protestantes, como se chama, pois precisam realmente, de fato, se converter, né? E uma coisa que é feita lá na parte norte da Europa é que as igrejas bíblicas, as igrejas tradicionais bíblicas, elas evangelizam para que as pessoas se convertam do protestantismo para o cristianismo bíblico. E nós precisamos talvez fazer isso no Brasil o mais rápido possível. A estatística, ela diz que tem 42 milhões de evangélicos no Brasil. Aonde podemos encontrar esse povo? Aonde podemos? Se eles vão para a classe política, são os mais corruptos.
Se eles vão para a classe do comércio também, aonde vão, falta uma obediência à palavra de Deus. Por isso que é necessário que se pregue o evangelho. Um certo irmão em nossa igreja, lá em Campo Redondo, quando eu voltava para o pastoreio lá, ele disse: não, pastor, não precisa evangelizar não. Nós temos a televisão evangelizando. Eu digo: meu irmão, você acredita que aquele evangelho da televisão é um evangelho mesmo? De verdade? E aí ele parou para pensar. Então essa situação é difícil. Então nós precisamos pensar em pregar o evangelho e apresentar o Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Quando você lê o livro de Oséias, capítulo 4, versículo de número 1 ao 3, diz: ouve a palavra de Deus, ó filho de Israel, porque o Senhor Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, não há benignidade e nem conhecimento de Deus. Só prevalece o prejurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Faz violência e ato sanguinário, segue imediatamente ao outro. Por isso a terra está se lamentando, ou se lamentará, por causa dos que moram nela, e que desfalecerá com os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar. A palavra de Deus aqui diz que são tirados. Então a terra, o mundo no que nós falamos, está sofrendo as consequências da falta do conhecimento de Deus. A violência tremenda, terrível. E essa violência, ela não está presente apenas no povo que a gente chama incrédulo, mas ela chegou ao povo que se diz cristão evangélico. Recentemente nós vimos pessoas da classe alta social, da política, matar o próprio esposo, e era uma representante da bancada, como se chama, do povo evangélico, foi do cenário, foi notícia, e outros casos ainda mais. Por quê? Falta no povo o conhecimento de Deus, e só quem pode levar o conhecimento de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que tem se submetido à vontade de Deus, a igreja que mesmo com a grande luta, as portas do inferno não têm prevalecido contra ela. Eu fico muito contente quando leio o Apocalipse capítulo 5, e lá nós descobrimos que existe uma multidão adorando no céu, de todas as tribos, povos, línguas e nações, cantando e adorando ao Senhor, aquele que é digno de abrir os seus selos, porque foi morto e com o seu sangue comprou da terra homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Interessante que começa tribo, línguas, povos e nações, começa do menor para o maior, porque Deus está preocupado com o indivíduo. A obra missionária, ela se preocupa com a multidão, evidentemente, mas a preocupação de Deus é com cada indivíduo, com cada pessoa, pois a Bíblia é clara quando diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Hoje eu conversava com o pastor Paulo sobre o trabalho do Senhor na cidade de João Câmara, Rio Grande do Norte, O irmão Manuel Batista, ele morou lá quando garoto. Inclusive essa igreja aqui, ela fundou junto com um homem chamado Miguel Queiroz, auxiliado pelo pastor Carlos Mateus, Eles fundaram o trabalho da cidade de João Câmara. Daqui dessa cidade foi 16 pessoas morar em João Câmara, trabalhar na linha férrea. Eu não sei se aqui tem pessoas da família Abidon, mas essa família foram todos eles. Uma noite de Natal eu estava pregando lá e chegou alguém e disse: eu sou da família Abidon, filho de Pedro Abidon, e era membro da igreja aqui. Essa pessoa visitou nós lá em João Câmara uma noite de Natal, num culto de Natal lá naquela igreja. Então foi lá e levou esse evangelho. Então, como nós falamos, a importância de ir para a busca de cada indivíduo. Quando nós conversávamos, eu disse: o ministério do pastor Júlio lá foi muito sofrido, mas teve um bom resultado, porque tem o pastor Flamarion hoje. Se tivesse sido salvo só apenas o pastor Flamarion, ainda tinha valido a pena, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas foi salvo o pastor Flamarion, outras pessoas, inclusive o pai e a mãe de Flamarion hoje são crentes do Senhor Jesus Cristo. Então, a importância da pregação do evangelho a uma pessoa, a duas, a uma multidão, a uma família. O caso de Filipe,
indo a um caminho deserto, naquela região de Gaza, e levando a palavra de Deus a apenas uma pessoa. Mas hoje eu quero trazer, isso aqui foi só para começar, quero trazer a nossa primeira mensagem, assim, o nosso primeiro tópico da obrigação missionária. Nós iremos dividir em 3 pontos, hoje pela manhã, hoje pela noite. Nós iremos falar sobre a obrigação missionária da igreja de preparar, de orar e preparar obreiros. E amanhã pela manhã iremos tratar sobre a obrigação da nossa contribuição para a missão, e à noite a nossa obrigação de irmos fazer a obra missionária, tá bom? Então, com esse pensamento, nós temos um texto aí que você pode acompanhar comigo, que diz assim: e vendo Jesus, Mateus 9, 35 ou 36, aliás, ele disse: vendo Jesus as multidões, teve compaixão dela, porque andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E então disse aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, ou mande trabalhadores para a sua seara. Então, quando nós olhamos para estes versículos da palavra de Deus, nós podemos compreender claramente. Quando nós olhamos para esse versículo, podemos compreender que Jesus Cristo já estava realizando a obra missionária. Ele mandou que os discípulos orassem, porque ele compreendeu que a seara era grande, que os trabalhadores eram poucos e que as multidões estavam, de uma certa forma, desesperadas. E Jesus Cristo teve uma coisa no seu coração, que foi compaixão. Compaixão. Muitas vezes nós vemos as multidões perdidas e nós ficamos, em vez de termos compaixão dela, evidentemente nós ficamos irritados. Nós gostaríamos de ir lá e quebrar aquela estátua lá que eles estão adorando. Tudo isso pode vir na nossa mente. Mas Jesus Cristo, quando viu as multidões sem direção, sem saber para onde ia, ele teve compaixão. E tratando assim de uma forma bem clara, ele mostrou que ele não poderia fazer tudo sozinho na missão humana que ele veio fazer. Ele disse: olha, nós vamos orar ao Senhor da seara para que eles mandem trabalhadores para a sua seara. Então, amados irmãos, quando nós olhamos esse versículo, nós observamos isso, e nós podemos ver um versículo que tem aqui na frente, mostrando que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de moléstia entre o povo. Com isso nós podemos considerar que não foi suficiente, e podemos considerar também o que a igreja está fazendo hoje nunca vai ser suficiente, pois mesmo estando pregando o evangelho na cidade, fazendo assim com que a grande comissão seja cumprida, a comissão do Senhor Jesus Cristo, nós ainda estamos fazendo pouco. Lembra que Jesus disse que se nós fizermos apenas o que Ele mandar, o que farei demais? Então nós não temos motivo de se gloriar. Paulo disse: porque pesa sobre mim esta obrigação. Então ele não tinha motivo de glória por estar pregando o evangelho. Não é motivo de glória, pois é uma obrigação e um dever que nós devemos fazer. E devemos atingir com a pregação do evangelho o mundo inteiro. Foi o que Jesus ensinou. Ele disse: portanto, todo o poder o Pai me deu no céu e na terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele ensinou que depois de a pessoa convertida, discipulasse ela, batizasse ela e deixasse ele para lá. Foi isso? Não, ele disse: continua ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sabe, irmãos, e muitas vezes talvez é preciso o pastor voltar a repetir o sermão, às vezes, várias vezes, para poder as pessoas entender. Paulo fez isso, 1 Coríntios 15, ele disse: volta a lembrar do evangelho. Pedro também fez isso, ele disse: eu estou lembrando a vocês. E muitas vezes é preciso lembrar, porque pense numa pessoa
nas pessoas que têm amnésia é os crentes. Eu sou um crente, eu sei disso. A gente sempre está se esquecendo. E nós se esquecemos rápido. É grande verdade. Quando nós oramos a Deus e Deus responde nossa oração, logo nós se esquecemos e falhamos em agradecer. O povo de Israel se esqueceram cedo de Deus. Deus tirou ele lá do Egito com a mão poderosa, atravessou o Mar Vermelho, fez com que as águas de Meribá tornassem doce, e agora aquele povo resolve adorar, mas não a Deus. Eles mandaram que Arão fez um bezerro, tiraram os seus atavios e fizeram ali um bezerro. Não sei se ficou decente aquele bezerro, porque para construir o templo foi preciso outra pessoa e não Arão fazer os utensílios, Eu acho que era muito feio aquele bezerro, mas eles adoraram e disseram: esse é o nosso Deus que tirou do Egito. E sabe, muitas vezes nós podemos estar se comportando assim, quando nós olhamos para aquilo que Deus tem mostrado para nós e nós não obedecemos. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e semeeis minhas testemunhas ao receber o Espírito Santo, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, até o final, até o fim do mundo, como diz o outro, Então precisamos realmente cumprir esse mandato, essa meta estabelecida por Cristo. E quando for domingo à noite, amanhã à noite, nós iremos pensar melhor sobre esse assunto. Nós vamos se deter mais aqui. Agora, uma pergunta que nós precisamos responder: por que temos a obrigação de orar e preparar o obreiro? Por que é que nós temos essa obrigação? Essa obrigação é da igreja. Mas é o seminário que prepara, sim, mas quem manda o obreiro para lá? A igreja. Ora primeiro, vê, a igreja percebe quem é. Às vezes nos engana, mas porque às vezes falta oração, nós vamos na emoção, e o povo de Deus, ele precisa agir muito pela razão e não pela emoção. Então há 3 motivos porque há essa necessidade de prepararmos obreiro. Pode passar aqui, por favor. Primeiro motivo é porque as multidões estão aflitas e sem direção. O mundo, irmão, está sem direção. Naquele tempo já estava, e agora está tão sem direção que as pessoas, quando nasce um bebê, não sabem nem que sexo é mais. Você imaginou a falta de direção do povo? Você imaginou isso? Pensa bem hoje à noite comigo. Nasce um bebê agora, as pessoas dizem: não pode dizer que se é homem, se é masculino ou feminino, ninguém sabe o que é um gênero qualquer. Você já imaginou? Naquele tempo, hoje as pessoas continuam sem direção. As pessoas estão buscando a felicidade nas drogas, na prostituição, cada dia mais difícil, cada dia mais as pessoas aflitas. As multidões realmente perecem por falta da pregação da palavra de Deus. Você pode dizer: mas pastor, a gente não vai converter as pessoas. Realmente não vamos, mas nós precisamos pregar. Como a igreja está numa localidade e ela não prega o evangelho, e ela precisa pregar de 2 maneiras. Elas precisam pregar com o sermão vivo do testemunho de cada crente, e com a mensagem, como diz Paulo, com toda longanimidade, ou seja, paciência, e doutrina. Às vezes a gente quer pregar o evangelho agora, quer que as pessoas aceitem Cristo. Eu me lembro que a gente era tão duro, Quantas vezes ouviu? Então é importante isso. Oséias disse que o povo perece, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento. E ele culpou em Israel a liderança religiosa de Israel. Ele não culpou ninguém, não foi culpar o povo. Você volta ali comigo para Oséias capítulo 4, e versículo 4 e o versículo 11, versículo 6 e o versículo 11 ao 14. Versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído pela falta do conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste de mim, da minha lei, da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de ti, ou melhor, te esquecerei de mim, e eu esquecerei de teus filhos. O versículo 11 diz: a sensualidade, o vinho, o mosto, tiraram o quê? O entendimento das pessoas.
Por isso que as pessoas estão assim, sem entendimento, sem saber mais o que é. Versículo: o meu povo consulta pedaço de madeira, vara, ali, né, que lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e se prostituiu-se, abandonou o seu Deus, sacrificaram em cima do monte, queimaram incenso sobre os outeiros, debaixo dos cavalos, dos chopos, dos terribitos, porque boa era a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituíram, e as vossas noras adulteraram. Não castigarei vossas filhas, nem que se prostituíram, nem as vossas noras que adulteraram, porque os homens mesmo se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificaram, pois o povo que não tem conhecimento de Deus corre para a sua, o que é que diz a Bíblia aí? Perdição. Foi isso que Jesus Cristo viu naquela multidão, pessoas sem direção, correndo para a perdição. E hoje nós temos visto a mesma coisa. Ah, mas pastor Irã, é o sacerdote, nós não temos nada a ver com isso. Se você ler a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10, você vai entender que aquele serviço que era sacerdote de Israel transferiu-se para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ele diz que nós somos o que? Nação santa, povo. O pessoal só quer ser um povo eleito, mas não quer ser o sacerdote real. Muitas vezes não quer ser a nação santa, não quer anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vejo muita briga por aí, a pessoa querendo ser apenas o eleito. Nós somos eleitos. Essa é a discussão do tempo. E sabe, essa discussão teológica matou a igreja na Europa. Matou a igreja. E hoje nós precisamos evangelizar a Europa. E ela pode matar a igreja brasileira, porque o povo quer só o privilégio. A santificação também não quer. E o papel sacerdotal, o papel de anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não querem. Um povo que antes não era nem povo, nós éramos o quê? Gentios. Agora somos povo, e povo de quem? De Deus. E esse povo de Deus tem o papel de anunciar esse evangelho. Cristo viu a multidão e teve compaixão dela. Lá no capítulo de número 10 de 1 de Romanos, diz a palavra de Deus, Romanos 10, versículo 13 em diante, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. E ele continua fazendo uma série de questionamentos, o apóstolo Paulo, acerca desse ministério que era da obra missionária. O versículo 14 diz que 14 diz assim: como pois invocarão aqueles que não creram? Como pois crerão de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E quem é que deve pregar? Pesa sobre mim, sobre nós, igreja, esta obrigação. Como pregarão se não forem enviados? Mas fomos enviados. Como está escrito: quão formosos são os pés do que faz o quê? Dos que anunciam as coisas boas. Tem gente que é ligeiro para dar uma má notícia, né? E nós crentes temos uma notícia tão boa para dar para o nosso vizinho, a solução para o futuro dele. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não é verdade? Mas às vezes nós vamos apresentar outra solução. Principalmente nesse período aí de tempo agora, as pessoas estão apresentando solução. Hoje em Campo Redondo cedo tinha um carro de som anunciando: fulano de tal é a salvação para Campo Redondo. Era um político que era a salvação. Não é verdade isso. Nós devemos apresentar o Cristo. Então nós temos que pregar, porque quão formoso é os pés. A calçada da fama da eternidade está descrita lá no livro de Daniel, capítulo 12, diz que brilharão como estrela para sempre e eternamente as pessoas que conduzirem muito a Cristo. E nós temos essa obrigação de fazer isso. Então podemos dizer que muitas vezes quem crê na nossa pregação: ah, pastor, o povo da minha rua é tão incrédulo. E nós às vezes mais incrédulos do que ele, porque Jesus disse que pregasse e a gente não prega, não é verdade? Então devemos
orar a Deus, primeiro porque as multidões estão aflitas, sem saber para onde vai, tão sem direção que estão desenganadas. Por favor. Segunda coisa, porque o campo é grande e está pronto para a colheita. Mas como assim? Lá no livro que nós citamos, de Isaías 42, mostra que os povos das ilhas aguardam a sua doutrina, né? As ilhas se referem a todos aqueles que estavam nos mares e distante de Israel. Agora nós encontramos o Senhor Jesus Cristo fazendo uma visita à cidade de Sica, pequena vila de Sica, lá na Samaria. E o que aconteceu? Ali chegou uma mulher e ele pregou para ela, e de repente aquela mulher, ela aceita a mensagem. Ela diz: vejo que tu és o profeta que devia vir ao mundo. E sabe o que aconteceu? Ela logo resolveu espalhar a boa notícia. Ela volta para a cidade onde ele estava e ela diz para aqueles homens, possivelmente os homens que ela o contraiu de matrimônio, porque ela estava no 6º casamento, e ela disse para eles que havia encontrado alguém que possivelmente seria o prometido de Israel, seria o Cristo. E naquele inteirinho, os discípulos de Jesus, eles voltaram, e eles pensavam que alguém tinha trazido comida para Jesus, porque Jesus não quis comer. E no verso 34 ao 38, Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que falta 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vedes que já branquei os campos. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa e entesoura o fruto para si, a vida eterna. Desate que alegrasse tanto o semeador como o ceifeiro. Por isso, um caso é verdadeiro, um verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. O que é que Cristo está ensinando aqui para nós? A seara é grande, então precisamos de algo cooperativo para fazer a obra de Deus. O pastor Paulo, o Pedro, o outro irmão, não vai fazer a obra de Deus sozinho. Então, poucos são os trabalhadores. Eu costumo dizer que alguns ainda não têm coragem, mas a verdade é que Jesus, ele disse: olha, eu tenho um trabalho para fazer. Todos nós aqui gostamos de comer, né? E é prazeroso comer, não é verdade? Sabe? Jesus disse que fazer a obra de evangelizar os perdidos era algo que lhe dava prazer como comer. E ele disse aqui: olha, Jesus gostava de comer, sabia disso? Mesmo depois de ressuscitado, o discípulo encontraram ele na praia, ele estava um churrasquinho de peixe lá, só do bom, né? Então, Jesus, ele disse: o meu prazer é fazer a obra de Deus, é como de comer. E nós devemos ter esse prazer. Todo dia a gente come pelo menos 3 vezes ao dia, ou alguns comem mais. Tem outros que são de hábito noturno, toda hora vai lá invadir a geladeira e volta, não é verdade? Eu tenho uma pessoa de hábito noturno na minha casa que ele faz isso, só escuta lá, pá, tem alguém na cozinha essa hora, né? Então, o prazer de comer, e agora o prazer de fazer a comida. Ele disse: a minha comida nesse momento é fazer a vontade do meu Pai, porque Jesus Cristo estava de olho naquela população daquela cidade, e de fato ele foi para lá, e a Bíblia diz que muitos daquela cidade creram em Jesus, não somente por causa do que a mulher dizia, mas por ter ouvido o próprio Cristo, e rogaram que Cristo ficasse ali alguns meses. Então aquelas pessoas de Samaria, eles compreenderam a palavra de Deus, eles esperavam o Messias. Mas pastor, como eles esperavam? Era um judeu misto, mas eles tiveram a grande influência tanto de Eliseu como do profeta Elias, que foi o ministério deles, foram naquela região, e eles estavam esperando isso. E ela disse: eu sei que quando Cristo vier dirá tudo. E ele disse: sou eu que falo contigo. E ela não duvidou, e ela tornou-se a primeira missionária gentil ali, foi logo avisar os outros. Por que a gente não faz isso logo, né? Para avisar. Então os campos, eles são de fato grandes. E o exemplo é que os países sem o Evangelho, os povos tribais, eles também estão esperando o Evangelho.
há um clamor no mundo, assim como foi naquele samaritano. E eles pediram para Jesus: fique aqui na nossa cidade, fique conosco. E Jesus Cristo ficou lá com ele. E dizia o versículo 42, a mulher, eles diziam para a mulher: olha, muitos dos samaritanos creram na sua palavra, por causa da sua palavra, da palavra da mulher. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiro, que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Então, como as pessoas vão conhecer Jesus? Se nós falarmos para ele. Os trabalhadores são poucos, mas se a gente se unir, a gente faz muito. E a gente pode levar a mensagem a mais longe ainda. Por isso, roguemos para que esses trabalhadores poucos, nessa seara grande, possam ir. Então, porque as multidões estão aflitas? Porque os campos são grandes e estão prontos para a colheita. E terceira coisa, hoje à noite, é que os trabalhadores são de fato poucos, Por isso que há uma necessidade de orar, há uma necessidade de cada dia mais rogar ao Senhor para que dê disposição ao povo de Deus, seja para fazer a obra aqui ou em qualquer lugar. Lembre que Jesus já estava fazendo, ele percorria as cidades e os lugares, vilarejos pequenos, pregando o Evangelho. Interessante que a salvação, ela vem pela pregação do Evangelho. Não é assim um milagre que aconteceu, mas sim a pregação do Evangelho é que leva as pessoas até Cristo. Os próprios apóstolos creram na palavra. Então, ainda hoje, naquele tempo, há uma carência grande de trabalhadores. Até alguns que querem, mas não querem muitas vezes se submeter a uma qualificação. Eu estou falando agora não somente do evangelismo local, que a igreja toda pode fazer, nós vamos ver isso domingo à noite, mas eu estou falando de uma obra específica, de ir para um campo, para trabalhar na obra direto como obreiro, como pastor. Muitas pessoas querem ir de qualquer jeito, mas assim não dá. Por mais que somos conhecedores da Bíblia, precisamos assim se preparar para fazer a obra do Senhor, até porque ela não pode ser feita de qualquer maneira. A Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Ela precisa ser bem feita. E eu tenho um grande exemplo aqui na Bíblia, que é o Apolo, Apolo, ele era um homem muito poderoso nas Escrituras. A palavra de Deus fala isso no versículo 23 de Atos 18. Diz: havendo passado ali algum tempo, saiu e atravessando ali sucessivamente pela região da Frígia, e da Galácia, confortando os discípulos, confirmando os discípulos. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, e falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, pois, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E querendo eles percorrer a Acaia, animaram os irmãos, e escreveram aos discípulos que o recebesse, tendo chegado o auxílio auxiliou a muitos, aquele a quem mediante a graça havia crido, porque com muito poder convencia publicamente tanto os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo. Apolo era um homem que conhecia já da doutrina de algumas coisas, mas o que aconteceu com ele? Quando ele estava pregando, o irmão Áquila e a sua esposa Priscila, eles procuraram ele e disse: olha, vamos por aqui e eu vou instruir você melhor no caminho. Com certeza faltavam alguns pensamentos doutrinários, e a Bíblia diz que ele foi instruído com mais exatidão, ou seja, houve uma preparação dele. Depois que ele foi preparado por Priscila e Áquila, o que aconteceu com ele? Querendo ele percorrer a Ásia, aí eles escreveram a carta e disseram: pode ir, receba ele. E ele foi auxiliando os irmãos, e diz que com grande poder ele convencia publicamente os judeus, provando por meio de quem? Das Escrituras. Por isso que é importante
conhecer melhor que Jesus era o Cristo, porque Cristo é Jesus, ou seja, aquele que morreu na cruz seria de fato Cristo, o Salvador do mundo. Então a seara precisa de pessoas que se preparem. Por isso nós devemos orar, ou seja, rogar ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Isso é um mandamento. E aí eu pergunto à igreja: vocês têm orado para que Deus mande trabalhador para a sua seara? Se nós não oramos, nós estamos pecando. Jesus disse: rogai. Não temos opção. Temos que orar pela obra missionária. Talvez a igreja está tão fracassada porque falta essa ordem ser cumprida. É o primeiro passo para que uma igreja possa fazer missões. Oração é a parte mais difícil da obra missionária. Sabe por quê? Eu não sei se você já resolveu com a sua esposa ou com seus filhos dizer: segunda noite, dia que não tem culto na igreja, nós vamos reunir lá em casa para orar. Aí você senta ali, lê um texto da Bíblia, canta um coro e vamos orar. Baixou a cabeça para orar. O seu parente que mora no Rio Grande do Sul, 40 anos sem ligar para você, ele liga. Eu tenho um irmão meu que ele nunca liga para mim, mas parece uma coisa. Toda vida que a gente tem um tempo de oração lá em casa, lá em João Câmara, ele ligava. Eu digo: agora desliga o telefone. E alguém ligar nem sabe, o telefone está desligado. Porque é o ministério mais difícil. Satanás não quer que nós crentes orem pela obra missionária. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo que Jesus mande trabalhador. E ao orar, nós devemos estar orando na disposição de Isaías. Não vai orar dizendo assim: Senhor, manda mais obreiro para a tua seara, agora por favor, não me manda. Ora, Senhor Deus, mande trabalhador para a tua seara. E eu estou aqui, se for eu, o Senhor me manda. E Ele vai chamar você para a obra missionária. Talvez você não vai logo. Quando eu me converti com um ano de crente, eu senti o chamado de Deus para a obra missionária. Eu namorava com essa jovem, que agora não é tão jovem, mas ainda é jovem. E aí sabe o que aconteceu? Quando eu falei da obra missionária, ela disse: eu não quero ser esposa de pastor de jeito nenhum. Eu fiquei desanimado. Casei com ela, não desprezei ela por isso, e orei 11 anos. Até um dia, lembro como hoje, 12 de outubro de 2002, ela sentiu o chamado de Deus. E nós juntamos todas as nossas coisas que tínhamos e quase nada, e fomos para a cidade de Tangará, e até aqui não paramos. E vamos continuar, né? A minha esperança é ficar velhinho, né? Espero que Deus conceda isso. Se não, fazer a sua vontade. Então, orar ao trabalhador, orar a Deus e se dispor para isso. Infelizmente, além de poucos trabalhadores, alguns não têm coragem, às vezes são omissos à obra de Deus. Que a Bíblia diz: mas nós estamos esperando Jesus, Ele vai voltar, os sinais estão aí. O que é que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 58? Continue trabalhando firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. As pessoas são descrentes, são incrédulas, mas nós devemos pregar ainda a palavra de Deus, porque ela é a única que é capaz de trazer o homem aos pés do Senhor Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então devemos orar, devemos buscar ao Senhor em oração. Uma vez por ano, assim a igreja fazer uma conferência é bom, impactar, mas temos que orar todo dia pela essa obra missionária. Não se esqueça, nós temos o nosso mural, a gente vai mandar um cartaz novo agora com 10 obreiros, vocês vão ter mais gente para orar ainda pela missão. Lá não tem aquela coisa de conta, porque eu não expliquei direito, a missão ela é subsidiada pelos irmãos irlandeses, né? Então o Brasil recebe os obreiros aqui, graças a Deus por isso. Mas meus amados irmãos, orem, são poucos os trabalhadores, ore para que Deus mande mais, mas não diga assim: Senhor, eu peço que o Senhor mande trabalhador, agora por favor, manda Pedrinho lá, manda o pastor Pedro, manda o irmão Manuel Batista. Eu já estou velho, eu já sou novo demais, eu preciso aproveitar mais o meu tempo. Diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou orando, se o Senhor quer que eu vá, eu vou. Se o Senhor vai mandar o outro, eu vou fazer tudo para que ele possa ir também. Mas rogue ao Senhor da seara, é um mandamento. Primeiro, devemos orar e preparar o obreiro. Orar porque as multidões estão sem direção, orar porque o campo é grande, e está pronto para a colheita, e orar porque os trabalhadores são poucos.
para que Ele mande mais trabalhador para a sua seara. Podemos concluir hoje à noite pensando que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve continuar orando, né? E logo uma igreja que ela vai orar, com certeza logo ela vai enviar e vai sustentar os obreiros, porque ela está preocupada, ela está fazendo o seu ministério de oração, né? Orar, e logo ela vai mandar e sustentar esse obreiro. A palavra de Deus mostra isso em Atos capítulo de número 13. Atos 13, encontramos uma igreja que tinha várias pessoas lá. Diz: havia aí na igreja de Antioquia profetas, mestres, a saber Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, né, que foi aquele que levou a cruz de Cristo, Lúcio de Cirene, Manaé, Colácio de Herodes, o Tretaca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando no Espírito Santo, disse a eles: separai-vos agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impuseram as mãos e despediram eles para o campo. E eles desceram para a região da Cilícia, Chipre, e foram por Samalina, e foram pregando o evangelho, e Deus foi salvando pessoas através daqueles homens. Mas primeiro eles estavam reunidos fazendo o quê? Orando. E Deus, o Espírito Santo, moveu para que enviasse. E quando a igreja está orando, logo a igreja vai começar a olhar, vai dizer: olha, aquele casal, aquele irmão, aquela irmã, dá certo para a obra missionária, vamos orar por ele, vamos enviar ao seminário, e depois mandar para um campo, né? Bem longe da praia. Aí o cabo não quer ir, eu queria ficar na beira da praia, né? Mas olha, irmãos, esse é o primeiro passo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se a igreja quer fazer missões, ou continuar fazendo, ore. O Senhor Jesus Cristo disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A oração deve ser objetiva, que Deus mande trabalhadores. Não é alguém só para ficar sentado e olhando a obra acontecer. Ela não vai acontecer sozinha. A base do projeto missionário é a oração. E como já falei, ela tem sido feita muito pouco. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas responda para você mesmo: quantas vezes essa semana você tirou um tempinho assim de 15 minutos para orar pelo missionário que você conhece, ou para que Deus mandasse um missionário a um campo que está precisando? Quantas vezes, né? Não precisa fazer o sinal para dizer, né? Para não constranger os outros que não fizeram, né? Ou então vem para isso. Então, além do mais, a falta de uma vida disciplinada de oração tem atrapalhado e tem fracassado a obra missionária dos nossos dias, certo? É importante isso. Nos dias atuais, a igreja tem orado pouco. Falamos muito sobre missões e oramos muito pouco, e isso é um fato claro. E aí nós encontramos o fracasso da obra missionária. Eu não estou falando de outros grupos, de outros movimentos, não, eu estou falando nós, do povo que nós, denominado batista, né, que tem parado de avançar. Talvez alguém pode dizer: nós já fizemos muito. Realmente, fizemos muito pouco. Poderíamos ter feito mais. Esperamos que haja um despertamento na vida de cada um de nós para isso. Quando o apóstolo Paulo disse: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Sabe por quê? Porque a igreja às vezes está como que está morto. Está viva, mas um morto vivo. Viu falar já? Um vivo morto, aliás. Um vivo morto, né? Tem aquela expressão: o sono da morte, né? Está vivo, mas ao mesmo tempo está morto. Não está percebendo que existe uma multidão tão grande aí fora sem Jesus Cristo, né? Uma multidão correndo atrás dos ídolos, correndo atrás dos carnavais, correndo atrás de tantas coisas. E nós, igreja, muitas vezes apenas acomodado, nem oramos. Quanto mais atravessamos a rua para ir atrás das almas perdidas. Pensa bem comigo hoje à noite. Pesa sobre nós a obrigação de evangelizar. E hoje à noite nós aprendemos que a razão por que nós devemos preparar
Orar e preparar obreiros é porque as multidões elas estão aflitas. É porque o campo é grande e está pronto para a colheita. E outra razão é que os trabalhadores são poucos. Por isso, oremos ao Senhor da Seara. E qual foi o resultado daquele momento de oração de Jesus? Lê o capítulo 10 que você vai ver. Logo ele enviou os seus discípulos, né? Ele não foi orar e disse: não, vocês ficam aqui comigo e outros quem quiser ir. Logo enviou. Ore, igreja, para que Deus possa mandar trabalhadores. Que Deus nos ajude, amém? Nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu gostaria de pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor continue mandando mais trabalhadores pela Tua seara. Temos visto igrejas sem pastores, campos carentes da Tua obra, países ainda tão carentes, tribos, povos ainda sem Cristo. Que o Senhor Deus possa mover o nosso coração, a nossa vida, para que possamos fazer essa obra que o Senhor confiou à igreja. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque Cristo não recitou ou não desistiu de cumprir a sua missão, obedeceu na sua missão por nós. E agora ele disse para o teu povo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Que nós, como enviado de Cristo, não somente hoje à noite, não somente por causa dessa conferência, mas por causa da ordem que a tua palavra nos dá, possamos começar a fazer missão com nossos joelhos dobrados, com o nosso rosto no chão, clamando pelos trabalhadores para a seara. Ó Deus querido, no nome de Jesus, desperta a tua igreja cada dia mais. Amém. Amém. Passo a palavra a quem de direito. Muito obrigado pela paciência comigo. Amanhã de manhã eu vou dizer a vocês, venham com mais paciência um pouquinho amanhã de manhã, viu? A gente vai demorar mais. Meus irmãos, eu não combinei nada com o pastor Irã, mas vocês notaram como o Espírito Santo de Deus guiou. Eu ia até ligar para ele, dizer: pastor, manda aí os tópicos da mensagem, escolher os hinos. Como casou, não foi os hinos que a gente ouviu com a mensagem pregada das Escrituras? E também não combinei esse último hino. Eu queria que os irmãos refletissem, porque esse último hino que nós vamos cantar aqui, eu vou convidar a Raquel, Samuel vai ajudar ali no computador, é uma oração. O título desse hino é Prece Missionária. Se alguém conhecer, pode cantar o refrão, tá? Mas eu queria que os irmãos ouvissem atentamente. É um hino baseado no texto que foi mencionado de Mateus, naquela ordem que Jesus dá para os seus discípulos rogarem ao Pai para que Ele enviasse mais trabalhadores, tá bom? Então vamos cantar esse hino. Queria que os irmãos fizessem dessa letra a sua oração. E veja aqui que não é apenas o mande mais obreiro, né? Mas também está envolvido aqui: pronto estou para ir. Grandioso Deus eterno, que fez o céu e o mar, em nome do teu Filho vimos te rogar, pedido singular que vem do nosso amor. Tua colheita, ó Senhor, manda mais obreiros para trabalhar. A seara é grande, o fruto maduro está. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Senhor.
Quem irá aos campos? Quem irá daqui atender o teu chamado e pronto ir a tua obra santa de ensino e pregação do teu amor pedimos, Pai, em oração. Fique de pé e cante conosco. Manda mais obreiro, todos lá, para trabalhar. A seara é grande, o fruto maduro está. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Ore a Deus e diga: manda mais obreiros, ó Senhor. Mais uma vez o refrão, todo mundo agora junto, vamos lá? Manda mais obreiros para trabalhar. A seara é grande, o fruto maduro está. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Senhor. Nosso Deus, nós somos muito agradecidos pelo que o Senhor fez. Obrigado porque essa oração foi o Senhor Jesus mesmo que fez, e Ele então ordenou que nós a fizéssemos. E nós pedimos hoje à noite que daqui, Senhor, dessa igreja, o Senhor ainda possa chamar muitos obreiros e que nós possamos dizer: eis-me aqui, Pai, me faz um instrumento em Tuas mãos. Nós pedimos por essa igreja que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue usando, continue despertando. Desperta-nos, ó Deus, do sono, muitas vezes que dormimos, enquanto pessoas morrem, perecem sem Cristo. Agradeço pela vida do pastor Irã, pela vida da sua família, do seu ministério. Obrigado, ó Deus, por fazê-lo um obreiro frutífero na Tua obra. E hoje à noite, trazendo esse desafio que vem de um coração dedicado ao Senhor na obra missionária. Te louvamos por todos os que o Senhor trouxe aqui hoje à noite, por aqueles que acompanham também através das mídias sociais. Pedimos que o Senhor continue, Senhor, abençoando essa conferência, e que amanhã pela manhã, também amanhã à noite, mais uma vez, Teu Santo Espírito, ó Pai, possa ter a liberdade de falar conosco, de nos ajudar, ó Deus, a enxergar essa necessidade tão grande. Às vezes, Senhor, lutamos tanto por tantas coisas fúteis daqui da terra, suamos, corremos, investimos no material que vai um dia virar palha ou virar cinza, e esquecemos de investir no que é eterno. E pedimos que o Senhor, por favor, abra o nosso coração, Deus. Pedimos sinceramente a Ti, nos ajude na nossa fraqueza de não fazer aquilo que o Senhor nos manda. Nós agradecemos muito pela porção da Tua palavra hoje, trazida, explanada aos nossos corações. Nos ajuda a enxergar essa necessidade e podermos dizer: eis-me aqui, Senhor. Leva-nos agora, Senhor, por favor, em paz, para as nossas casas. Protege cada irmão no transcurso, voltando ao seu lar, e que a Tua boa e poderosa mão, protegendo, levando de volta hoje, possa trazer-nos também amanhã, se Jesus não voltar. E assim possamos estar aqui novamente, com o nosso coração atento, nossos ouvidos atentos, para ouvir a voz do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, Teu Filho, que nós rogamos estas coisas e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Eu vou convidar o pastor Irã e o pastor Paulo até a porta, e os irmãos não esqueçam de entregarem a sua oferta missionária, tá bom? Sim.
glorioso Deus eterno, e fez o céu e o mar, em nome do teu Filho, pedido singular, e vem do nosso amor, a tua colheita, ó Senhor. Manda mais obreiros para trabalhar. A seara é grande, o fruto maduro está. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Senhor. Atenção, jovens, a gente vai ensaiar daqui a pouco, viu? Quem irá aos campos? Quem irá daqui atender ao teu chamado e pronto ir a tua obra santa de ensino e pregação? Do teu amor pedimos, Pai, em oração. Manda mais obreiros para trabalhar. A seara é grande, o fruto maduro está. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Senhor. Manda mais obreiros para trabalhar. A seara é grande, o fruto maduro está. Teu chamado